Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar juntos con nosotros en más un webinario en español. Desta vez, registradores de datos Robo para hidrología de arroyos y humedales. Bueno, yo soy César Silva, soy el gerente de canales de venta para América Latina, soy responsable desde Argentina hasta México. Estoy en este cargo desde 2019, pero tengo esta experiencia con Onset por más de 4 años. Fui gerente del distribuidor brasileño en Onset y siempre con enfoque en los mercados agrícolas y ambientales. Esta presentación se está grabando y usted o cualquier persona de su organización puede acceder a ella dentro de 2 días. Detalles de este seminario web durará aproximadamente 55 minutos. Ahorraremos 5 minutos para responder preguntas al final. Y escriba sus preguntas en la sección preguntas del panel de control. ¿Okay? Uma descripción general de Onset. Fabricamos los registradores de datos Robo. Estamos ubicados en Cape Cod, Massachusetts. El único enfoque es el registro y monitoreo de datos precisos, confiables. Somos un líder mundial en registradores de datos con una red global de distribuidores. Ahí ultrapasamos los 110 distribuidores. Certificación ISO 9001-2015 y es una compañía fundada en 1981. La agenda para esta presentación es una descripción general de las soluciones de nivel de agua Robo, una vista detallada de los softwares y registradores de nivel de agua ópticos, Robo U20 y U20L, configurando sus registradores, métodos de implementación del registrador de datos, descarga de datos en el campo, procesamiento de datos a través del software Robo Air Pro. Y una descripción general de las soluciones de control climático y de la calidad de agua Robo. Temos uma pergunta de encuesta para vocês e me gostaria muitíssimo que nos respondera, por favor. Mi companheira irá colocar a pergunta e les daré 30 segundos para a resposta. Lauren, please, can you please put the poll question, the first one? Ok, se utiliza actualmente registradores de dados de nível de água. Então, temos aí 2 perguntas para vocês. Sim, usando registradores de dados Robo. Sim, usando outro tipo de registrador de dados. Ou a terceira opção, não. Um tempito para as perguntas e para as respostas. Ok. Ok, temos 17% já utilizando os registradores de Robo, 25% utilizando outros registradores e mais de 50% não utilizam registradores. Ok? Muchas gracias por sus respuestas. Seguimos adelante. Bueno, hidrología y robo. El monitoreo de agua es una actitud que tiene como objetivo prevenir daños ambientales y promover una sustentabilidad y la seguridad operativa. Entonces, debido a la importancia del agua para la vida humana, este tipo de monitoreo se ha vuelto cada vez más necesario. Então, quando hablamos de um sistema de monitoreo de água, o primeiro que se nos viene a la cabeza es el monitoreo de pozos, ¿correcto? Pero la tecnología no se limita a eso. También es posible monitorar embalses, ríos, represas, plantas de tratamiento, captaciones de agua superficiales, agua reutilizada para riego, en fin. Un sinnúmero de situaciones que involucran el uso del agua. Entonces, un sistema de monitoreo de agua reúne equipos que capturan datos y los presentan en tiempo real o no. Y esto significa que necesitan hardware que se instala en el lugar y que se va a monitorar y software al cual se puede acceder y a través del sistema web o mediante una aplicación, una app o hasta mismo un cable. Entonces, además, también es necesario utilizar sensores que capturen la información deseada.
Por ejemplo, si pretende tener información de nivel y caudal, se necesita un sensor de nivel y un hidrómetro con pulsómetro, por ejemplo, y así sucesivamente, según parámetros a se monitorar. Entonces, lo más interesante es que los modernos software de monitoreo de agua funcionan en línea, es decir, basta con tener acceso a Internet para consultar información como nivel, caudal, volumen, presión, pH, conductividad, temperatura, entre otros. Y el equipo Hobo utiliza transductores sin ventilación, lo que permite monitorar el nivel de agua a largo plazo. Nuestros registradores de nivel le darán mediciones de presión absoluta, presión barométrica, fuera del agua y temperatura. Con estas medidas, nuestro software le proporcionará el tamaño de la columna de agua sobre el registrador en metros, centímetros, milímetros, como usted desea. Bueno, ¿cómo recopilar sus datos usando nuestros registradores? La línea de registradores de datos Hobo tiene tres formas de recopilar datos y presentarse. Entonces, número uno, a través de estaciones que utilizan una red Wi-Fi, ETH o GSM para transmitir los datos recogidos en tiempo real y a una plataforma en la nube denominada RoboLink. En nuestro caso, los datos se actualizan en esta plataforma cada 10 minutos o intervalos más largos, según los deseos del usuario. La segunda manera, disponemos de dataloggers que se pueden configurar, iniciar y descargar vía Bluetooth a través de una app llamada RoboConnect, disponible para teléfonos iOS, Android y también sistemas Windows. Extremamente conveniente, le permite comunicarse con su registrador a través de su teléfono celular a una distancia de hasta 30 metros. Ideal para zonas inundadas y difícil acceso. Y por el número 3, comunicación óptica. Son dataloggers que llamamos los standalones. Son programados y arrancados a través de una base óptica y luego colocados en lugar de toma de datos. Después del periodo de recolección, estos registradores se recolectan, se conectan nuevamente a la base óptica y se descargan. En OnSet tenemos una base óptica que permite descargar datos incluso bajo el agua, en cuyo caso, por ejemplo, un buceador, por ejemplo, en una sola inmersión, puede descargar datos de hasta 60 loggers sin tener que pararlos o sacarlos en la superficie. Seguindo adelante. Bueno, monitoreo remoto basado en la web. Vamos a empezar por los equipos de web. Tenemos los loggers RX 2100 de nuestra compañía y los loggers RX 3000. Bueno, sobre la RX 2100 en una estación Hobo, micro RX compacta, resistente, una solución celular de bajo costo y de fácil implementar para monitoreo de campo confiable a largo plazo. Hay dos opciones de fuente de alimentación disponibles, un painel solar para implementaciones extendidas y baterías reemplazables por el usuario para una montaje flexible en ubicaciones cubiertas o protegidas. Y la estación incluye entradas para hasta 5 de los sensores plug and play de grado de investigación on-set y se puede pedir con una entrada de sensor de nivel de agua adicional con conversión de flujo integrada. Las alarmas son configurables de la estación, activan notificaciones inmediatas de condiciones críticas y la plataforma RoboLink, basada en la nube de OnSet, facilita la visualización, el acceso y el intercambio de datos. Perdón, una información que creo no te ficado clara, ambientes, la RX 2100 utilizada para ambientes abiertos, outdoor, ¿ok? Sobre la estación RX 3000, la estación de registro de datos remota más flexible de OnSet brinda accesos instantáneos a datos ambientales específicos del sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento a través de Internet, vía GSM, Wi-Fi o ETH. Es una estación que combina bastante versatilidad y calidad del sensor de los sistemas más costosos. Tiene una pantalla LCD integrada y la conveniencia de la operación plug and play, o sea, todos los sensores se conectan a la estación como plug and play, no hay bornes. El RX 3000 es un sistema configurable, la estación es como componente básico del sistema de monitoreo de campo RoboNet.
rentable, escalável, para gestão de cultivos, investigação ambiental e operações de invernaderos. As principais características da RX 3000 são suporte flexível para vários sensores, incluso, obviamente, o sensor de nível de água, mas 10 sensores externos, aí podem ser direção e velocidade do vento, temperatura e umidade de aire, lúvia, pressão atmosférica, radiação solar, ponto de rocío, enfim, tudo o que se necessita medir, además do nível de água. A estação apresenta um acesso a dados em la nuvem, te permite acesso 24/7, e a estação, através da plataforma, te permite verificar o estado da estação, se está com comunicação ou não, te permite administrar notificações de alarma, programar a entrega de dados automatizadas, ou seja, aquelas em que você não necessita acceder à plataforma, a plataforma faz o envio dos dados automaticamente a você. Operação plug and play, notificações de alarma e mensagens de texto eletrônico. E apresenta uma caixa bastante resistente, que atende às especificações NEMA 4G IP68. As estações apresentam as informações de telefonia celular, as opções de transmissão via telefonia celular, Wi-Fi e Ethernet, e estão disponíveis. E te permite ser configurada por tu dispositivo móvel. As estações RX 3000 apresentam como opcional um módulo de sensor de nível de água, e um módulo relé e um módulo com entrada analógica para este equipamento. O monitoreio remoto do nível de água e fluxo de água é feito com o módulo chamado RX MOD W1. Te permite acesso a modelos, por exemplo, como névoa, de riscos de enfermidades para plantas e outras plataformas públicas mais que já falaremos um pouco mais à frente. Bueno, sobre a plataforma RoboLink. A plataforma RoboLink é utilizada para visualizar todos os dados capturados de los sensores conectados aos registradores RX 3000 e RX 2100. Então, através dessa plataforma, é possível fazer várias ações. O RoboLink vai te enviar um correio eletrônico ou uma mensagem de texto SMS a seu telefone quando as condições excedam os umbrales estabelecidos. Se podem configurar múltiplos níveis de alarmas e ações para cada sensor. Também pode configurar as alarmas do sistema para saber quando algo saiu mal ou necessita de atenção, em caso, por exemplo, de uma perdida de comunicação. RoboLink integra Google Maps para permitir ver rapidamente todos os dispositivos Robo que estão agregados em sua conta e obter uma vista de los patrões de conexão para seu sistema RoboNet, que são seus sensores inalámbricos e que te permitem profundizar em mais detalhes. Você pode simplesmente passar o cursor sobre os íconos de seu dispositivo para ver as leituras da última conexão, o estado de alarma e muito mais. RoboLink ainda te permite configurar facilmente sensores, taxas de registro, notificações de alarma e acionamento de relés e mais. Isto é quando você necessita acionar algum equipo, por exemplo, um ventilador, um respirador, um aireador, com base aos dados de um sensor. Você pode criar um tabuleiro como este aqui, customizado. Ele permite a visualização instantânea de seus dados atuais e históricos e se pode personalizar segundo necessidades específicas de você. E ele é feito através de um generador de tabuleiros e nossa biblioteca de widgets. Como características básicas, então, do RoboLink, aceder a seus dados com um navegador web ou dispositivo móvel, verificar o estado da estação, configurar e administrar notificações de alarma, programar entregas automatizadas de dados, configurar tabuleiros, criar tabuleiros personalizados, configurar canais calculados como ponto de rocío, luvia acumulada por dia, por mês, por semana, por mês, por ano, e evapotranspiração.
Te permite exportar ainda intervalos de fecha exatos y de los sensores que usted necesita exportar. O sea, puede dejar los sensores que usted no necesita tener los datos, puedes dejarlos deshabilitados para exportar. Configura y te permite configurar fácilmente fuentes de dados de softwares líderes en la industria, incluidos no caso de agua, monitoreo de agua, acuarios, NEWA, para aplicaciones ambientales y meteorológicas, y también DataWise, Weather Underground, etc. Temos conexiones con varios de estas plataformas públicas que son muy utilizadas hoy en día. Dando sequência e hablando um pouquinho mais da micro RX, o que podemos dizer que as alarmas para o fluxo de água e lluvia acumulada se ativam em el momento da medição. O que quero dizer com isto? É que o envio de alarma é automático. Sale diretamente da estação e enviado automaticamente a seu teléfono celular. O sensor de água de cerâmica sem ventilação tem uma opção de 4 rangos, de 4, 9, 30 e 76 metros. Cables de sensor de nível de água reforçados com Kevlar, intercambiáveis. Sensor de pressão barométrica está integrado, não tienes que preocuparte, e tem uma caja compacta IP66, NEMA 4 KISS. Possui uma pantalla LCD incorporada, confirma a configuração e o funcionamento adequados. Duas opções de energia para esta estação. Painel solar integrado, 1.7 volts, com paquete de bateria recargável. E se pode agregar ainda painéis solares externos de 5 volts ou 15 volts, de acordo com os sensores que estão agregados à estação. Pilas de lítio AA reemplaçáveis por el usuário também fazem parte da configuração. Tem entrada para 5 sensores plug and play, además do nível de água. Então, pode agregar temperatura, umidade, lluvia, vento, radiação solar e fazer uma estação linemétrica bastante completa. Tajas de conexão hasta 10 minutos com a plataforma, através de planos de dados móveis 4G, monitoreo basado na nuvem, acesso a dados através do RoboLink e disponível com extremos do sensor de acero inoxidável ou titânio, de acordo com a necessidade de resistência do sensor para seu uso. Certificado de calibração rastreável NIST, de até 3 pontos, incluído para o sensor de pressão de água. Bueno, este é um pouquinho da Robo Micro RX que utilizamos na versão 21.04 para nível de água. Em la RX3000, o sensor de nível de água é agregado utilizando-se o módulo de nível. Então, se usa um módulo de sensor de nível de água para as RX3000, que é o RX MOD W1, este módulo, então. Este oferece aos usuários a capacidade de monitorar o nível de água, a pressão e a temperatura, assim como a pressão barométrica. Se configura através de RoboLink e o software, nosso software em la nuvem, que já falamos. Para aplicações de nível de água, se requer uma estação Robo RX3000, um cable do sensor, aí isto é de acordo com sua necessidade de cable, de tamanho, um sensor de nível de água, no caso, o sensor, e um sensor de nível de água. O sensor de pressão barométrica está integrado. Então, basicamente, nossa RX3000, a diferença é que o sensor de nível de água vem agregado com o módulo. Podes ter o módulo de sensor de nível de água aqui, podes ter mais um módulo analógico que vai trabalhar com outros sensores de outros fabricantes, com sinal 420 mA, e ainda mais, ter abaixo a entrada para mais 10 sensores plug and play que te vão dar 14 canais de leitura. Todos plug and play, aí são os sensores de onset. Então, seguindo adelante, gostaria de falar com vocês também sobre nossa plataforma RoboLink, que te permite, através da plataforma RoboLink, a configuração do nível de água, e vou falar um pouquinho também sobre a configuração do fluxo de água. Então, a plataforma em linha utilizada para as estações RX3000 e RX2100 para medições de nível e fluxo de água se chama RoboLink, como já dito. Então, quando se conecta um de nossos módulos de nível de água
a una RX 3000 o una 2100WL Water Level, donde el módulo está integrado, tendrás estas medidas automáticamente, que son a presión barométrica, a presión de agua, presión de deriva y temperatura de la agua. Estos son datos automáticos. Estos parámetros los ve automáticamente y el nivel de agua y el flujo de agua, ahí sí tienes que configurarlos, pero la configuración es bastante sencilla. Vamos a hablar primeramente de la configuración en la plataforma del nivel de agua. Entonces, es como se configura el nivel de agua. Puedes etiquetarlo como deseas, ¿ok? El nombre da a ello como desea. Debes entonces ingresar el nivel de agua de referencia, temos, que es la primera lectura, porque es un nivel de agua de referencia que tomó la primera vez en su pantalla, o sea, la primera medida o un nivel de agua de referencia conocido que tienes. Y tienes también que agregar el momento que da toma del nivel de agua. Entonces, esto va aquí, en esta parte de abajo. Tienes que ponerlo solo una vez en el Robolink y el software lo usará hacia adelante. Aquí abajo usted va a seleccionar la densidad de agua que está usando o asumem que está dependendo de algum grado de temperatura ou água dulce, enfim, você vai elegir a densidade que te conviene mais aqui para o cálculo de nível. Seguindo adelante, vamos falar um pouquinho mais considerando a parte de flujo de água. Flujo de água em nossas estações é algo bastante interessante, pero hay que ter uma caixa, um partial, ou um vertedero, ou um canal, com medidas conhecidas, porque nossa medida de flujo é calculada. Então, volviendo a nosso software, para configurar o flujo de água, você seleciona water flow, o flujo de água, e logo seleciona su método. Admitimos 3 tipos de vertederos, retangulares, trapezoidales e cipolletti, lo que é lo mismo que los vertederos Venot. Seleciona el tipo aquí del vertedero, obtendrá una operación diferente y en el caso de un vertedero Venot, ingresa el ángulo del vertedero, por tanto, logo abajo ingresa el ángulo, que es 90 grados para el Venot, y luego ingresa un tipo de compensación de donde se mide el nivel de agua. Si está midiendo su nivel de agua en relación con la parte inferior de su V, de su vertedero Venot, simplesmente ingrese un 0 en el nivel de agua, en el vértice, y las fórmulas tratarán eso de acuerdo. Entonces, 0 aquí porque estamos considerando el nivel en la parte más baja del V. Así es como se ingresa para un vertedero Venot, muy similar para un vertedero retangular o un vertedero trapezoidal. Seguindo adelante, podemos falar um pouco sobre canales também, para medir flujo de água com nossa plataforma em canales. Então, se você tem um canal, essa é a opção que tem que se selecionar um canal general. Também há diferentes tipos de canal, como partials, cresta ancha. Todos os canais, basicamente, têm equações que estão nesta fórmula e deve buscar os coeficientes e exponentes deste canal que tem. Então, le mostraré um pouco mais em el exemplo que temos em el seguinte slide, pero la mayoría de los canales tendrán una ecuación en esta fórmula que es el flujo de agua, el water flow, igual a constante multiplicado por el nivel de agua menos un desplazamiento de altura elevado al exponente de altura que llamamos de n, por lo que se ingresarán aquí estas medidas para el canal en particular que tiene. Así, pasemos al siguiente para ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de canal partial. Entonces, tenemos la marca de nivel de agua aquí, donde aquí en el lugar apropiado, donde se debe medir el nivel de agua, y tiene una ecuación, como le mostré, por lo que el flujo es igual a la constante, multiplicado por la altura, elevado a n, que es el expoente. Mire la tabla para ese canal en sistema métrico. La constante es igual a 0.1
141. Esta la constante. Y el n es igual a 1.55. Entonces, ingresa eso, el 1.55, en el exponente de cabeza, el head exponent. Así que eso es todo lo que necesitas hacer. Usted va a ingresar ahí la constante, el exponente, e isto é tudo que necessita fazer, pero novamente assumimos que o desplazamento de altura é zero e estamos assumindo que estamos medindo os níveis de água desde a superfície inferior do canal, por lo que é o caso mais comum de um canal partial, sempre da parte mais baixa. Bueno, espero ter dejado un poquito más claro sobre cómo calculamos flujo con nuestras estaciones, nivel, flujo con nuestras estaciones. Flujo de agua tiene que estar conectado a utilización de un canal o de una calla. Entonces, por tanto, esos son canales típicos que tienen la incidencia de este tipo de ecuación. Entonces, canales partial, canales de golpes, Palmer-Bolus o cualquier otro tipo de canal se pueden expresar en este formato. Aquí tenemos una vista de mapa que yo les comenté de RoboLink. RoboLink tiene acceso a Google Maps, entonces te permite visualizar todas sus estaciones. Sus estaciones van a aparecer como puntos como este. Puedes colocar cuantas estaciones quiseres dentro de una única conta y haciendo clic, cuando usted hace clic en la estación, te abre exatamente os sensores que estão conectados a esta estação e a medida coletada nos últimos 10 minutos. Então, aqui tem uma medida de temperatura de água, umidade do aire, ponto de rocío, temperatura do aire, lluvia, e um sensor de nível, neste caso se está usando um Stevens, a pressão barométrica e a medida de bateria. Aqui temos um cliente de Brasil que está utilizando um sensor de nível em um tanque de evapotranspiração, os tanques redondos de evapotranspiração, e, bueno, aqui está dando a medida do nível de água de 226.3 milímetros. Então, há várias opções. Aqui, este sensor de condutividade de suelo, por exemplo, está agregado ao módulo analógico da estação. Então, se pode ler qualquer tipo. Não é um sensor de OnSet, é um sensor de terceiros, mas OnSet te permite uma enorme integração com sensores de outros fabricantes, que tenham salidas para leitura de 4 a 20 mA, 0 a 5 volts, 0 a 10, 0 a 15, 0 a 20 volts. Então, a capacidade de integração é muito grande. Bueno, aqui há uma estação de nível de água, usando RX 3000, um exemplo, né? Uma instalação de micro RX que hicieron. Esto proporciona o nível de água e de los dados de precipitação, porque tem um pluviômetro junto, né? O sensor de lluvia é como o sensor de nível, como uma tapa de poço em la parte superior para suspender o cable. Esta tapa de poço mantém o cable sustenido. E o sensor de nível está em uma tuberia de PVC, como pode se ver. O sensor de nível está aqui dentro, normal, com orifícios para permitir a entrada de água e pode ver as condições atuais em qualquer momento através de RoboLink, usando seu navegador web. Agora, isto é parte de parte de um plano de ação do cliente. Obtiene registro completo de lo que ha sucedido desde a instalação, não se requer programação e uma das coisas que han hecho é montar a estação em um tablero que se pode quitar facilmente desde o poste de montagem em caso de que se necessite reparar o estanque ou se necessite manejar a estação. É justamente este tablero. E montaram a estação diretamente em el tablero, então se pode sacar bastante fácil no momento de qualquer tipo de mantenimiento. Bueno, seguimos adelante. Uso de registradores habilitados para Bluetooth. El modelo MX 2001. Entonces, es un registrador de nível de água Bluetooth. É um primeiro registrador de dados de nível de água desenhado para uma medição bastante conveniente, configuração inalámbrica, descarga de dados através de dispositivos móveis
mediante tecnologia Bluetooth com low energy, ou seja, de baixo consumo de energia. Este registrador simplifica e reduz drasticamente o custo de recolecção de dados de campo ao proporcionar acesso inalâmbrico a nível e temperatura de água de altíssima precisão, diretamente desde um telefone móvel ou tableta. As medições admitidas aqui são o nível de água, temperatura do água, pressão absoluta, pressão barométrica e a pressão diferencial. O sensor integrado permite a leitura direta do nível de água. O nível de água de referência se pode ingressar ao início em el display. Você vai usar a plataforma RoboConnect, o app RoboConnect, vamos falar agora, o próximo, para configuração, visualização de dados e uso compartido de dados. Este data logger é alimentado por 2 baterias AA reemplaçáveis por el usuário. Módulos normal, multi-rate e burst logging. Ou seja, o burst logging é quando você pode baixar dados de vários data loggers ao mesmo tempo. O sensor cerâmico, o sensor de nível cerâmico, bastante duradouro e está disponível com extremos do sensor em acero inoxidável e ou titânio. Seguindo adelante, vamos falar um pouquinho do app RoboConnect. RoboConnect é a app utilizada para todos os nossos data loggers Bluetooth da linha MQIS. Toda a nossa linha de data loggers MQIS se conecta, se configura, se conecta, se maneja, se baixam os dados através da app RoboConnect. Então, não se requer conexão à internet, te permite estabelecer nome do registrador de dados, contrasenha, taxa de registro, umbral de alarmas, hora de início e hora de finalização. Possui uma função de descarga massiva para descargar dados de forma inalâmbrica de hasta 20 data loggers ao mesmo tempo, de uma única vez. Te permite carregar dados automaticamente ao RoboLink. Então, isso é muito interessante. Todas as vezes que você pode criar gratuitamente uma conta em RoboLink, www.robolink.com, nossos dados em nuvem, e agregar a conta RoboLink dentro do espaço, dentro de uma ferramenta que está em la app RoboConnect. Então, todas as vezes que você baixar dados via Bluetooth e encontrar uma rede, encontrar uma cobertura GSM, seus dados subem automaticamente a RoboLink e se quedam guardados em la nuvem. Mantemos os dados em la nuvem por 10 anos. Te permite configurar e borrar alarmas sonoros, paginar o registrador de dados, ou seja, bipar, fazer um bip para que você pueda localizar o registrador de uma maneira mais fácil. Te permite descargar e ver dados rapidamente. Te permite exportar e compartilhar dados com arquivos CSV, TXT, XLSX ou RoboWare. Te permite ainda admitir todos os modelos de registradores de dados Bluetooth da linha RoboMQIS. Te permite selecionar os módulos de color claro ou mais escuro, de acordo com a claridade, e compatibilidade com vários idiomas. Este app é compatível com a língua espanhol, com francês, com chino tradicional, ou chino simplificado, coreano e japonês. Então, estamos aí com um bom suporte deste app em espanhol para aqueles que querem usá-lo. Aqui há 5 etapas do registrador para que fique claro como funciona. Então, a primeira é encontrar, em el momento que você abre o registrador, o app RoboConnect, ele localiza todos os registradores que estão dentro de seu rango, sem necessidade alguma de empareamento. Então, se queres conectar conectar-se a algum dos registradores que estão cerca, haga clique exatamente em riba do registrador. Então, você haga clique, a parte de se conectar, haga clique sobre o logger com o que se deseja conectar, e aí se o logger estiver logando, você pode detener seu registrador,
Podes, por exemplo, biparlo para localizarlo mais facilmente, porque ele hace um sonido. E usted pode fazer a leitura, ou seja, bajar os dados, ou ver simplesmente o estado do registrador em aquele momento, como ele está. Seguindo, configurar. Então, se você abriu o datalogger, se conectou a ele e está com ele conectado, e você quer fazer uma nova configuração, então se te permite aí configurar os intervalos de registro, estabelecer limites de alarma, criar novas notificações. Quando iniciar, quando parar, podes estabelecer um módulo de estatísticas que vai te dar el valor de la leitura, la media, lo punto máximo, el punto mínimo y la deriva. Todo esto te permite hacer en el módulo de configuración. Y lo importante es que es bastante instructivo y fácil de se configurar el datalogger. Y la parte de gráficos, graficar, você pode ver o gráfico em tempo real, fazer zoom, tocar para ver os valores de los dados, tocando em el gráfico, você vai ver os valores dos dados ao lado e de qualquer registrador que estiver a seu alcance. E a última parte é el compartilhar. Então, você pode compartilhar dados ao mesmo instante em hojas de cálculo, com RoboWare, ou mandar dados através de WhatsApp, que nós aqui usamos muito. Já seleciona o WhatsApp e já envia o arquivo diretamente a seu companheiro, ou puedes enviar automaticamente o dado por e-mail ou para uma conta em la nube que já desejas armazenar, enfim. Tienes aí uma opção de share, de compartilhar, bastante grande. Importante mencionar, dentro da linha OnSet, temos um rango grande de dataloggers da linha MQIS que utilizam esta aplicação Bluetooth RoboConnect. El MQIS 1101 para temperatura e umidade, el 1102 para CO2, temperatura e umidade, los 1104 multicanales, 1104 e 1105, el MQIS 2001 de nível que hablamos, el MQIS 100 para temperatura, chico, datalogger pequenito para utilizar dentro de cajas de hielo, para transporte de lo que for necessário em transporte frio, loggers da série MQIS 2300 para temperatura e umidade do suelo, os loggers MQIS 2200, que são dataloggers de temperatura via Bluetooth para temperatura de água, também chiquitos de facílima instalação, que te permitem colocar em qualquer local onde necessitas. El MQIS 2501, que é um logger de pH da água. El MQIS Gateway, que é uma porta de enlace que hace a comunicação de todos os dados automaticamente com a plataforma RoboLink. Caso queira ter dados destes dataloggers em tempo real, você basta anexar um gateway, esta porta de enlace coleta os dados de todos os dataloggers em rangos de até 1 em 1 minuto e sube a uma conta RoboLink. É apenas uma visada rápida aqui, que não é nosso foco nesta apresentação. E, bueno, temos compatibilidade em vários idiomas, como já dito. Um pequeno sumário desta linha MQIS. E seguindo adelante, temos aí os dataloggers ópticos, da série U20L e U20SS. Os loggers da série U20L são registradores de dados de nível de água de baixo custo, com grado de investigação para medir continuamente o nível e temperatura de água em uma ampla gama de contornos submarinos. Contam com uma precisão medição de 0,1%, uma carcaça de polipropileno para usar tanto em água dulce como salada, e um desenho sem ventilação para despliegue conveniente e sem comunicações, e sem complicações. Então, este é nosso equipo da série U20L. E o equipo da série U20SS, stainless steel, possui proteção contra os raios solares, não há cables de señal largos e os componentes eletrônicos estão protegidos por uma carcaça de acero inoxidável para usar em água dulce ou salada.
usted puede consultar el dibujo de ubicación del sensor del registrador de nivel de agua. El software RoboAir Pro proporciona una fácil conversión a una lectura precisa del nivel de agua de estos dos equipos, totalmente compensada por la presión barométrica, temperatura y densidad de agua. El muestreo puede ser hecho en tasa múltiple, que permite un muestreo mucho más rápido en momentos críticos, como cuando se inicia o se detiene, por ejemplo, un bombeo. Estos loggers estão disponíveis em 4 rangos de profundidade, ideal para se usar em poços, arroios, lagos, humedales, áreas de maré. Possui um desenho sem tubo de ventilação para uma implementação fácil, bastante confiável. Estão disponíveis também em la versão, além de acero inoxidável, em la versão de titânio. Possuem, obviamente, o sensor de pressão interno é cerâmico, bastante duradouro. E a linha U20 SS já vem com 3 pontos de calibração NIST rastreável inclusos. Seguindo, o software RoboAir é utilizado para fazer todo o manejo e monitoreo, iniciar, parar, manejar, visualizar os dados de los loggers U20 de ONSET. Entonces, los dados del registrador se pueden presentar en formato tabular, además del formato gráfico. Los dados se pueden exportar fácilmente a una hoja de cálculo. Existe una herramienta de zoom bastante fuerte que centra los dados de interés. Existe un panel de estadísticas. Este painel de estadísticas é bastante completo, ele inclui número de muestras, promédio, a leitura e o tempo de muestreo. E possui potentes ferramentas de análise, extração de claves, informação de dados registrados. Então, RoboAir é um software que você compra de ONSET apenas uma vez e utiliza sem necessidade de fazer renovações de planos, e você compra ele por meio de uma clave de um pendrive ou um DVD ou apenas via download. E quando nós adultos falamos de registradores de dados USB ópticos, vale a pena falar sempre a maneira que como se hace para configurá-los, como funcionam os registradores de dados ópticos. Então, os registradores de dados USB, você inicialmente vai abrir o software RoboAir, que acabamos de falar, em sua computadora, conectará seu registrador por la base, como muestra o desenho. Esta é uma base de conexão, vamos falar um pouquinho mais dela adelante. Ou simplesmente temos alguns loggers que trabalham simplesmente com a conexão do cabo USB diretamente, e você ajustará o intervalo de recolección, irá agregar a informação de calibração, caso seja necessário, vamos ver adelante, determinará como iniciar ou a gravar e detener a gravação, se pressionando o botão iniciar ou parar ou eligindo fechas de início e detenimento. O número 2. Luego fijará o registrador em el lugar de trabalho, seja com amarres, abraçadeiras, cuerdas, tubos interiores e tornillos. O número 3. Ao final do período de gravação, vuelva a conectar o registrador ao PC, utilizando a base ou o cable USB. Detenga o registrador de dados, se a parada automática não estiver selecionada, e descargue os dados. E o número 4, como já mostramos no último slide, processar, analisar e apresentar dados. Então, o software vai te permitir analisar os dados, generar gráficos, emitir informes e enviá-los a los destinatários aos quais são necessários. Então, tão pronto se conecte o registrador ao PC com o software aberto, tienes as opções básicas de configuração. Todo muito simples. Pode darle um nome a el registrador ou manter o número de série. Em filters, aqui, você vai determinar se deseja leituras absolutas de pressão e temperatura, marcando as casilhas ao lado. E logo, você vai determinar o intervalo de recolecção,
Ya a la derecha podrás ver la cantidad de muestras que se recolectarán y el tiempo que durará este trabajo. Al iniciar el registro, usted puede elegir comenzar de inmediato o determinar una fecha y hora para comenzar, o un tiempo, por ejemplo, para comenzar dentro de media hora o dentro de una hora, el tiempo necesario para usted realizar la instalación. En este caso, como el cliente eligió una fecha por adelante, ele hará clic en Delayed Start, o inicio atrasado, y la configuración está lista. Entonces, após la configuración, clic en Delayed Start y puede levar el data logger directamente al punto de trabajo. Al bajar el software RoboAir Pro, é importante dizer que ele se instala em sua língua, ¿ok? Então, aqui está em inglês, pero se bajas aí em qualquer país de América Latina, ele se instala automaticamente em espanhol. Isso é um ponto bastante interessante de nosso software. Então, temos aqui as duas interfaces ópticas de dados para coletar os dados de los loggers de nível U20. Então, temos a lançadeira impermeável, o DTW1, e a estação base U4. A diferença básica entre os dois é que com o DTW, você pode ir a campo e baixar dados aqui dentro de hasta 60 data loggers. E com a base U4, você tem que ter a PC junto. Ou seja, não consegue, tem que levar o logger até o escritório, conectarlo y directamente a PC hacer la baja de los dados. Entonces, el UDTW es bastante eficiente y te ahorra un montón de tiempo, porque usted puede incluso bajar dados de este equipo, con este equipo, bajo de agua. Aquí hay una pequeña explicación. Funciona con todos esta lançadeira funciona con todos los registradores Robo USB, ópticos USB, com um botão de descarga. Você pressiona um botão de descarga. Aqui não aparece, pero em el próximo, aqui está um pouco escondido, pero em próximo slide vai aparecer bem. Resistente a água hasta 20 metros. Pode descargar os registradores diretamente quando se sacam de água ou incluso bajo água. E tem 1 ano ou mais de duração com 2 pilhas AA reemplaçáveis. Descarga hasta 63 data loggers a cada vez e, obviamente, requiere el software RoboAir Pro. Então, se elimina totalmente a necessidade de se levar uma tableta ao campo. Aqui tem uma explicação um pouco mais completa. Então, você pega o registrador, limpa-lo e conecta ao adaptador. O sea, aquí está el adaptador, este es el coupler. Una vez asegurado, presione momentáneamente la palanca en el costado, esta palanca. Presione la palanca en el costado del acoplador y el LED ámbar parpadeará mientras se descargan los dados y se sincronizan los relojes. Entonces, después de la lectura, el transbordador sincronizará la grabadora con su reloj interno y la restablecerá la configuración original. O sea, después de bajado los dados, se sincronizan los relojes del shuttle con el data logger y el shuttle inicia o trabajo, inicia el data logger nuevamente, le pone a trabajar otra vez. Entonces, en este momento, el LED pasa entonces a parpadear en verde para indicar que el procedimiento se realizó con éxito. Entonces, en cuanto baja los datos del data logger, está parpadeando en ámbar. En el momento que termine el servicio de baja, sincronizó los relojes, ello starta el data logger nuevamente y la luz parpadea en verde, señal que está todo listo y puede seguir para el próximo logger. Y este trabajo es de 1 minuto más o menos por logger, es extremadamente rápido. Entonces, generalmente aquí, como para implementación, el equipo se puede fijar sobre rocas o ladrillos, implementación de data loggers en el campo, siempre protegidos por un tubo PVC con varios orificios para permitir la entrada suficiente de agua. Y siempre, obviamente, usted tiene que asegurarse de obtener la ubicación geográfica de cada instalación para no correr el riesgo de
de perda. Outro acessório bastante útil para a instalação de los data loggers de nível é a tapa de poço, que tem um passo para que passe o cable do sensor, por lo que desenhamos um pequeno suporte especial para que pase o cable também e também esto tem uma abertura se você necessita registrar o nível de referência da água. Assim que tem esta abertura para isso, e esta é uma forma bastante agradável e conveniente de suspender o sensor de nível de água em el poço. Está desenhado para um poço de 2 pulgadas de diâmetro, e assim que se tem outras pulgadas de diâmetro, necessitará utilizar um adaptador de tuberia. Bueno, depois de haver instalado su registrador de nível, a primeira medida que deve tomar é sempre a medida de referência. Então, tome nota de esta medida e a la hora de tomar a medida. E o software Hobware utilizará as diferenças de pressão absoluta e pressão barométrica, que é justamente a medida de referência que você sacou, para proporcionar as leituras de nível. Então, basicamente, em el momento de hacer la lectura de los registradores, usted leva tu base a la oficina, caso tenha usado el shuttle ou até mesmo el shuttle, conecta a tu computadora com o Hobware Pro aberto, descarga cada arquivo, dándole um nome a cada um. Você tem que dar um nome específico a el arquivo de referência com a pressão barométrica para não perdê-lo, e el que dibujaste en el suelo, basicamente usted sacó la presión barométrica en el suelo y guarda inmediatamente todos los archivos en la PC. El punto importante es el procesamiento de sus archivos de datos. Entonces, al momento de generar sus archivos, es donde usted irá a utilizar el asistente de procesamiento de dados barométricos. Esta herramienta del software. Usted seleciona inicialmente el fluido en que se está inserido, el fluido en que está inserido el data logger, incluindo la opción de colocar manualmente la densidad, agrega el nível de referência, fecha e hora de la toma, que está aqui logo abaixo, e justo debaixo do arquivo com a pressão. Debajo viene el archivo que tiene la presión barométrica. Entonces, obviamente, esta configuración será hecha en un momento que usted for generar su reporte, su listado de dados. Entonces, para que usted tenga el procesamiento correcto de los dados, para que usted tenga la columna de agua en metros, centímetros, milímetros, como quiera, usted tiene que usar el accesorio de configuración de presión de procesamiento de presión barométrica. Entonces, de esta manera, obtienes lectura de la presión absoluta, como está aquí. Obtienes la lectura de temperatura, obtienes la lectura de presión barométrica y la lectura de nível limpieza, metros ou a unidade que você prefere. Eu pido mais um minutito de vocês para que respondam esta encuesta, por favor. ¿Sí? Además do nível de água, que outros parâmetros lhe interessam medir por vigilância? Please, Lauren, can you please put the second poll question? Eu les estaré considerando mais 30 segundos para esta resposta e conto com sua resposta. Aí temos a opção temperatura, condutividade, salinidade, oxígeno disuelto, nível de luz. Muchas gracias por la participación de todos. Estamos llegando al final. Me perdoen por el portuñol, soy brasileiro. A veces se queda un poco enrolado, pero estamos haciendo siempre el mejor posible. Entonces, Lauren, do we have the result? Ok, muchas gracias. Entonces tenemos los resultados aquí.
para temperatura de água, para condutividade, salinidade, 20, 25, 35% para nível de luz, 10% para temperatura de água. Muchas gracias, mis amigos. Entonces, yo gostaria de hablar con ustedes bien rápido. Ok, perfecto. Ok, gostaria de hablar com vocês bem rápido sobre outras opções de monitoreo de qualidade de água que temos. Então, temos loggers para temperatura de água, temos loggers para condutividade e salinidade, oxígeno dissolto, pH e nível de luz. Incluso, temos loggers inalâmbricos para umidade do suelo, umidade do suelo, condutividade do suelo, umidade e temperatura do suelo em diferentes profundidades, com hasta 6 medições de umidade em la mesma haste. Temos loggers para medida de lluvia, temos loggers para temperatura e umidade em campo, temos sensores de direção, velocidade de vento para que se agregar a nossas estações com comunicação via web, via GSM, ETH ou Wi-Fi, enfim, uma gama muito grande de sensores. Estou à disposição a lo que seja necessário e, bueno, se têm alguma pergunta, eu estou aqui, eu quero deixar aqui meus contatos, sou César Silva, aqui há meu telefone com WhatsApp, por favor, quedam-se à vontade para entrar em contato comigo, para tudo que seja necessário, estou à disposição. Deixa-me ver se há alguma pergunta aqui. Excelente, esse tema me interessa. Ok. Se há alguma pergunta, podemos respondê-la. Por que a RX GP6 não possui plug and play? Tá. A RX GP6 não possui plug and play, não, trabalha diretamente com o sistema Robonet. Aún não temos esta opção para conectarla diretamente à estação, solamente ao sistema Robonet. Pero sí, por supuesto que estamos trabajando en eso para que tanto este sensor como sensores teros tengan el plug and play. Muchas gracias por su pregunta. Tenga certeza que esto va a generar, yo voy a generar con esto un new product request a nuestra equipe de ingeniería. Bueno, aquí tienen mis contactos y muchas gracias por la atención de todos. Gracias por atender este webinar. Aquí está mi correo, cesar_silva@1setcom.com. Quédanse à vontade para escrever-me quando queiram ou chamar-me ao WhatsApp. Estou listo sempre e a la orden. Muchas gracias por todos. Gracias, hasta luego. Tengan todos una excelente semana. Lauren, can you please close the webinar?